Olá, o nosso trabalho é sobre o bairro Dona Clara, aspectos gerais. Nosso grupo é composto pela Adria, Alessandra, Arthur, Beatriz, Caio, Emanuele e Guilherme. Essa é uma imagem do bairro Dona Clara, retirada do Google Maps. Boa tarde, meu nome é Guilherme Tomé Dutra e eu vou falar um pouco sobre a coleta de dados que foi feita. Bom, a coleta de dados foi realizada com o objetivo de estruturar o plano de saneamento para o bairro em questão. Quanto à área do bairro, inserida em uma região urbanizada, ela mede aproximadamente 794 mil metros quadrados. Quanto à geologia, a área é composta preponderantemente por rochas gneiss-migmatíticas que passaram por processo de milonitização e por solos residuais de espessura variada. De acordo com o mapa do projeto Siga Rio das Velhas, o bairro se encontra em uma área em que predominam solos de perfil lotossólico vermelho e amarelo. Quanto à hidrografia, temos que, segundo o Plano Municipal de Saneamento de Belo Horizonte, a área de planejamento está inserida na macrobacia do Ribeirão Onça, pertencendo também à Bacia Hidrográfica Elementar Suzana, de código 4131-100, na Avenida Sebastião Brito, e a duas subbacias da Bacia Hidrográfica Elementar da Pampulha, de códigos 4131-202 e 4131-203. O clima do município e da região metropolitana é composto por um período chuvoso entre os meses de outubro a março e por um período seco entre os meses de abril a setembro, apresentando também temperaturas médias que variam entre mínimas de 18 graus Celsius no mês de julho a 23 graus Celsius no mês de fevereiro. Utilizando o site GeoSurvey, foram geradas curvas de nível de 5 metros de diferença, demonstrando que o ponto mais alto tem em torno de 45 a 50 metros em relação ao ponto mais baixo. O plano diretor da região afirma também que a região apresenta predominância de colinas de topo plano e arqueado, com encostas côncavo-convexas e altitudes entre 800 e 900 metros em relação ao nível do mar. Quanto à demografia, tem-se então que no ano 2000, a população do bairro Dona Clara era de 5.708 pessoas, e no ano de 2010, esse número aumentou para 8.844 pessoas. Quanto ao número de domicílios, esses apresentavam um total de 1.655 no ano 2000 e 3.329 no ano de 2010, sendo que em 2010 o bairro se inseriu na categoria de 3,05 a 3,21 moradores em média por domicílio. Já a densidade demográfica, no ano 2000, era de 72,19 habitantes por hectare, e no ano 2010, 111,86 habitantes por hectare, apresentando uma taxa anual de crescimento de 4,48%. O município de Belo Horizonte se insere em uma área onde as coberturas vegetais eram originalmente compostas pelo Cerrado, Campo Limpo, Campo Rupestre, Cerradão, Floresta Tropical Subcaducifólia e Floresta Ciliar. A área de estudo é intensamente urbanizada, contando com a presença de 6 praças e um parque, o Parque Municipal Dona Clara, ambiente de compensação ambiental e de fruição social, com vegetação predominante composta por gramíneas e algumas mudas de árvore em crescimento. Além disso, de acordo com a prefeitura, a fauna local é composta por pequenas aves, roedores e insetos. A Câmara Municipal também explica que, com base nos depoimentos de funcionários da região, vez ou outra é comum a aparição de aves e mamíferos de médio porte, como garças, gaviões, corujas e capivaras. Por fim, o site BHMap permitiu localizar as atividades econômicas presentes no bairro, classificando-as de acordo com seu porte e característica própria. Olá, meu nome é Alessandra. A partir dos dados coletados, nosso grupo desenvolveu o diagnóstico social. O primeiro aspecto diz respeito aos sistemas públicos. Nesse aspecto, a gente procurou identificar a quantidade de escolas, centros de saúde públicos, a questão da segurança e da coleta de resíduos sólidos. Bom, constatou-se que não existem escolas públicas no bairro, apenas particulares, como o Colégio Dona Clara. Também não há centros de saúde públicos, apenas clínicas particulares de estética e de saúde mental. Sobre a segurança, a maior parte da comunidade se sente insegura, principalmente devido à iluminação deficiente das ruas. E a partir dessa pressão, foi instalada uma base de segurança comunitária da Polícia Militar na Avenida Sebastião de Brito, logo na entrada do bairro. Tem também uma URPV, que é uma unidade de recebimento de pequenos volumes, que coleta resíduos de pó e terra, e a coleta diurna ocorre às segundas, quartas e sextas. Então, pessoal, boa tarde. Meu nome é Arthur e uma das partes que eu fiquei responsável foi pela infraestrutura. Então, a infraestrutura é um conjunto de redes capazes de suportar e proporcionar uma maior qualidade de vida e bem-estar, contribuindo para o desenvolvimento urbano e social de comunidades, através de elementos estruturantes, como habitação social, equipamentos urbanos, mobilidade urbana, sistema viário, coleta e redes de coletamento. Além disso, os investimentos em infraestrutura podem ser conectados com as questões
de desenvolvimento urbano e sustentável. Assim sendo, investimentos em infraestrutura e inovação são condições básicas para o crescimento econômico e desenvolvimento de nações. Neste plano, serão destacados 8 tópicos para a identificação da infraestrutura social presente no bairro Dona Clara. Esses tópicos foram retirados da aula gravada pela professora Gisele na explicação do plano de saneamento básico. Então, sobre a saúde, o bairro em análise não possui nenhum centro ou hospital disponível, mas atende várias clínicas relacionadas à estética, odontologia, fisioterapia, etc. Sobre as escolas, localizam-se 4 instituições de ensino, sendo que todas elas são particulares. Os residentes que frequentem outros centros de ensino básico e fundamental públicos ou de instituições de ensino superior devem se deslocar para outros bairros. Sobre as igrejas, o bairro possui cerca de 4 igrejas cristãs, mas possui muitas outras na sua região. As associações, o Dona Clara conta com cerca de 12, que visam a prosperidade do bairro por meio de assistência social, cultural, política, filantrópica e etc. Sobre os cemitérios, o bairro em análise não possui nenhum, mas o vizinho, o Jaraguá, tem em sua delimitação o cemitério israelita. Na engenharia elétrica, pode-se observar que o bairro Dona Clara detém uma rede de iluminação de qualidade, cobrindo a maioria evidente da região. Além disso, destaca-se que o bairro não possui subestações de energia, nem torres e linhas de transmissão. Sobre a pavimentação, não tem muito o que falar, o bairro é inteiramente pavimentado. Sobre a rede de transporte, é importante ressaltar que ela é bastante ampla, possuindo circulação diversa em todos os pontos de passagem da região e também detém vários pontos de ônibus distribuídos pelo bairro. Existem poucos atrativos de lazer no bairro, dentre eles o Parque Dona Clara, que possui um campo poliesportivo, a Praça Albert Sabem e a Praça Mira Brandão, que possui equipamentos para realização de exercícios físicos e brinquedos. As principais organizações religiosas são as igrejas Batista Getsemane e Santa Catarina Labouré. Esta última realiza festa junina anual de muito sucesso que atrai público de bairros próximos. Mas a principal forma de integração social ocorre no Jaraguá Country Club, que fica no bairro adjacente de Jaraguá. Lá, a maioria dos moradores do bairro Dona Clara conseguem se socializar e se divertirem. De um modo geral, a integração social no bairro caracteriza-se por ser um ciclo social bem fechado, principalmente os crentes da Igreja Batista Getsemane e os moradores da rua Bento Mendes Castanheira, que realizam uma festa junina anual exclusiva para os moradores da rua. O Dona Clara é homogeneamente residencial, exceto a Avenida Sebastião de Brito, onde predominam serviços do setor terciário. Há predominância de casas unifamiliares, apesar de haver muitos prédios com apartamentos também. Todas essas residências estão em ótimas condições físicas. Falando dos tipos de zoneamento, existem 2 principais em 2 grandes áreas. O primeiro é a ocupação moderada 3 e o segundo é a ocupação preferencial 1. Esse é um mapa de uso e ocupação do solo, onde o verde bem clarinho representa as casas unifamiliares, o verde os prédios, o azul o comércio e o verde mais fluorescente aos conjuntos familiares verticais. Esse outro mapa mostra o zoneamento dividido em 2 grandes áreas. A primeira é a ocupação moderada 3, ou seja, é uma ocupação que possui relevância cultural e simbólica, além de ter um modelo de ocupação destinado ao mercado popular. Esse 3 indica que a qualidade da infraestrutura é alta. A segunda grande área é a ocupação preferencial 1. Isso significa que essa área apresenta qualidade baixa da infraestrutura, poucas restrições paisagísticas e topográficas e maior acessibilidade. Então, sobre a formação e educação, de modo geral eu não consegui reunir muita informação sobre esse tema. Então, o que eu fiz? Eu organizei a partir da situação socioeconômica da região para tentar mensurar a qualidade do local. Então,
começar explicando o que é uma situação socioeconômica. Ela pode ser caracterizada como toda e qualquer situação, aspecto ou circunstância que modifica a ordem social e econômica da região. Aí, para tentar nivelar desse sentido, eu peguei o plano diretor da Regional Pampulha e analisei a situação socioeconômica que eles colocaram lá. Lá não estava pontuando explicitamente sobre a formação e educação dos moradores, mas estava constando que da região Pampulha, as camadas da população com rendimento mais alto localizavam no entorno da lagoa, próximo ao aeroporto, que são os bairros Dona Clara e Itapuã, e os bairros Castelo e Ouro Preto, da UFMG. Aí, deste modo, eu estimei que, devido ao rendimento monetário dos residentes do bairro, o nível de educação e formação médio da população de lá seria de ensino médio ou superior completo e possivelmente. Sobre o tema trabalho e ocupação, também houve uma escassez de dados, então nós pegamos a taxa de emprego no setor formal de Belo Horizonte e aplicamos ao bairro Dona Clara. E essa taxa foi de 80,40% em 2010. Mas podemos destacar que o setor terciário de serviços é o que tem maior relevância na região, na área escolhida. E o rendimento mensal nominal médio dos moradores estava entre 2020 e R$ 7.305 em 2000. É a Manu e eu vou falar sobre o nível econômico do bairro. Ele é classificado como classe alta porque os chefes de família apresentam uma renda mensal entre 8 a 14 salários mínimos, em contraste com o salário médio mensal dos trabalhadores formais de Belo Horizonte, que é 3,4 salários mínimos. Outro dado contrastante é que cerca de 27,8% da população de Belo Horizonte recebe até meio salário mínimo. Como mostrado no mapa, o bairro é próximo de bairros de classe alta e de luxo, o que traz valorização para a região, que apresenta o padrão Zona Sul com imóveis de acabamento de luxo e com metro quadrado na faixa de R$ 5.000. Também estão presentes fatores como maior qualidade do empreendimento e poder aquisitivo da população. Olá, meu nome é Beatriz e eu vou dar prosseguimento da apresentação no tópico 8 relacionado à saúde. Um índice de saúde que eu encontrei foi relacionado à mortalidade infantil em Belo Horizonte no ano de 2019, que estava aí na faixa de 10,49. Outro dado relacionado a Belo Horizonte e relacionado ao tópico de saúde que eu encontrei e achei relevante foi a quantidade de estabelecimentos na área da saúde, que em 2019 eram de 1.082 estabelecimentos de saúde, sendo que 62 eram de atendimento de emergência. Outro dado interessante que eu encontrei foi relacionado à natalidade no Brasil, que, como você pode ver no gráfico, teve uma estabilidade assim, a partir do ano de 2017, mas do ano de 2006 a 2010 houve um declive na taxa de natalidade. Sobre a taxa de longevidade, eu encontrei uma reportagem na BBC News que fala que aproximadamente 2 anos foram perdidos da expectativa de vida dos brasileiros, o que pode levar à conclusão de que os próximos dados do IBGE relacionados à longevidade não serão tão altos assim, serão dados um pouco menores. Olá, meu nome é Adria. Eu vou falar um pouco sobre a classificação do diagnóstico social. A situação social da população do bairro Dona Clara pode ser classificada como uma situação deficitária conjuntural. Isso acontece porque a infraestrutura, a integração social, a moradia, o nível econômico, o trabalho, a ocupação, a formação e a educação dessa população pode ser classificada como adequada. Todos esses aspectos correspondem a uma situação em que as necessidades básicas já têm um atendimento em um nível bom. Porém, o que faz com que essa classificação caia é a falta de sistemas públicos no bairro. Isso porque não tem nenhuma creche ou escola pública e nem postos de saúde no bairro, apenas em bairros adjacentes, como no bairro de Araguá. O que faz com que seja mais complicado para a população que tem menos renda, menos condições monetárias, de conseguir ter acesso a
educação e a saúde perto de casa. Então, eles têm de ir para outros bairros, para bairros mais longes, para conseguir ter acesso à educação e à saúde sem ter que pagar, já que no bairro só tem clínicas pagas, né, e escolas particulares. Meu nome é Caio e eu vou falar sobre o diagnóstico da área de saneamento. O bairro Dona Clara é abastecido pela bacia do Rio das Velhas, que é responsável por 40% do abastecimento dos municípios da região metropolitana de Belo Horizonte. A água, após ser captada dessa bacia, passa por um processo de tratamento, ou seja, por uma estação de tratamento de água, uma ETA, até ser finalmente destinado ao abastecimento. E nesse processo utilizaremos o método convencional, que deve se passar pelas seguintes etapas. A captação, que é um processo importante no planejamento e na construção de um sistema, que deve ser levando em conta a vazão do manancial, a sua localização e a topografia da região e a presença de possíveis fatores de contaminação da água. Temos a adução, que conduz a água do manancial até a estação de tratamento, e na terceira etapa nós temos a estação de tratamento, que ao chegar na estação, essa água são adicionadas diversas substâncias nela para purificá-la e torná-la apta ao consumo humano. E ela passa por diversas fases, como a oxidação, a coagulação, a floculação e entre outras. Depois disso, ela passa pela quarta etapa, a reservação, que após ser tratada, a água é armazenada em alguns reservatórios com a finalidade de manter a regularidade do abastecimento e atender a demandas maiores de água, como na hora do almoço, que é utilizado muita água ao mesmo tempo, ou em épocas de calor. Os reservatórios, eles são classificados de acordo com a sua posição no solo, como subterrâneos, apoiados ou elevados. Na próxima etapa, nós temos a rede de distribuição, que para a água chegar nas casas, elas precisam de passar por canos localizados sobre a pavimentação das ruas da cidade. E para que esse sistema ocorra bem, nos pontos desse sistema de maior pressão são colocadas válvulas reguladoras e nos pontos de baixa pressão são colocadas bombas que levam a água para lugares mais altos. Na última etapa, nós temos as ligações domiciliares, que consiste na instalação que liga a rede de distribuição à rede interna da casa, loja ou indústria. Para controlar o consumo de água, é instalado um hidrômetro junto à ligação, e este registra a quantidade de água utilizada. A tarifa mínima da Copasa dá o direito de consumir 6.000 litros de água, porém, ao passar desse valor, a conta de água é calculada a partir do consumo registrado nesse hidrômetro. Bom, a imagem é uma esquematização de um sistema de tratamento de abastecimento de água convencional. Ela mostra praticamente o que foi dito anteriormente, só que com a imagem você consegue visualizar melhor todo o processo. Olá, aqui é a Beatriz novamente e irei falar agora das notícias de jornais relacionados ao bairro Dona Clara. Bom, as duas notícias que eu encontrei eram de 2015 e de 2021, e ambas relacionadas a alagamentos na região do bairro Dona Clara. Então, esse sim é um real problema sanitário que a região enfrenta, né? E o principal lugar afetado, né, falando agora pontualmente da região, é a Avenida Sebastião de Brito, que sempre tem alagamentos e sempre causa muito trânsito, e as pessoas sempre citam a Avenida Sebastião de Brito nas reportagens relacionadas a alagamento. Agora, uma outra notícia relacionada agora a aspectos sociais
bairro Dona Clara é sobre o Colégio Dona Clara, que recebeu novamente, em 2 anos seguidos, o selo Great Place to Work, que é excelente lugar para trabalhar, o que é assim, algo admirável para o bairro, porque por causa de todo o contexto pandêmico, toda a crise educacional que estamos passando agora, em plena pandemia eles estão recebendo um prêmio de bom lugar para trabalhar, e isso é algo excelente para o bairro. Ei, é a Manu, e agora eu vou falar sobre a qualidade da água. A água bruta é oriunda do sistema Rio das Velhas, sendo controlada pela Copasa, e as informações são disponibilizadas pela Agência Reguladora de Serviços e Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais. A Copasa vai ser responsável pela rigorosa análise que se é feita levando em conta o antes, durante e o depois do tratamento. Como pode-se observar na imagem 1, a qualidade da água do bairro apresenta poucos ou quase nenhuma, em alguns critérios, amostras fora do padrão. Na imagem 2, temos os dados da qualidade da água de Belo Horizonte no período de 2021, apresentando uma quantidade significativa de amostras fora do padrão. Por exemplo, enquanto a cidade apresenta 145 amostras fora do padrão para coliformes totais, que indicam que o sistema pode estar contaminado com fezes, ou vulnerável à contaminação fecal, o bairro apresenta apenas 30 amostras fora do padrão. Muito obrigada pela atenção. Essas são as nossas referências